Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos experimentos psicológicos mais famosos e, sinceramente, mais perturbadores de todos os tempos. Uma investigação que foi lá no limite da obediência humana. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que motivou tudo isso. Uma pergunta que o psicólogo Stanley Milgram precisava entender. Mas olha só, essa história não começa num laboratório. Ela começa bem antes, na sombra gigantesca deixada pela Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto. O gatilho foi o julgamento de Adolf Eichmann. A defesa dele era basicamente uma frase "eu estava apenas seguindo ordens". E essa frase acendeu uma faísca na cabeça do Milgram, que resolveu investigar isso de um jeito científico. Então, Milgram bolou um experimento que, na superfície, parecia bem simples. A ideia era testar até que ponto uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer um de nós, iria, ao infligir dor em outra, só porque uma autoridade, no caso um cientista, mandou. Ok, então vamos entrar nesse laboratório e entender como essa engrenagem toda foi montada, porque foi tudo muito bem pensado. Eram 3 pessoas na sala, mas só uma delas, chamada de o professor, era a cobaia de verdade, sem ter a menor ideia de que os outros 2 eram atores seguindo um roteiro. Os voluntários foram chamados para o que eles achavam que era um estudo sobre memória. E aí já vinha o primeiro truque, um sorteio de papéis que, claro, era de cartas marcadas. O voluntário de verdade sempre acabava sendo o professor. Imagina a cena. O professor, o nosso voluntário, é colocado na frente de uma máquina cheia de botões, com uma aparência super séria, um gerador de choques. Enquanto isso, o aluno, que era o ator, era amarrado numa cadeira em outra sala, supostamente ligado à máquina. A tarefa era a seguinte: a cada erro de memória do aluno, o professor tinha que dar um choque, e a cada erro a voltagem aumentava em 15 volts. Começava levinho e ia até um nível classificado como severo. Claro, era tudo de mentira, não tinha choque nenhum, mas o professor, ele não sabia disso. E se a pessoa hesitasse, se ela pensasse em parar? Bom, aí que entrava a pressão psicológica. O pesquisador, com toda aquela pose de autoridade, tinha 4 frases prontas, uma mais incisiva que a outra, para fazer a pessoa continuar. Ou seja, o experimento só acabava de 2 maneiras. Ou a pessoa batia o pé e dizia "chega", mesmo depois da última ordem, ou ela ia até o final, até os 450 volts. Era um verdadeiro cabo de guerra entre obedecer e a própria consciência. Pois é, com todo esse cenário montado, o resultado foi, assim, muito mais extremo e chocante do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. 65%! Antes de começar, Milgram tinha perguntado a vários psiquiatras o que eles achavam que aconteceria. A previsão era que menos de 1% das pessoas iriam até o final. O resultado real deixou todo mundo de queixo caído. É isso mesmo, quase 2/3 das pessoas foram até o fim, aplicando o choque máximo, mesmo depois do aluno ter parado de gritar e ter ficado em completo silêncio. É um resultado que dá um frio na espinha e nos faz repensar muita coisa. E esse gráfico aqui mostra o poder da situação de um jeito muito claro. Repara só, 100% dos participantes foram até os 300 volts, já era um choque bem forte. Foi só a partir daí que alguns começaram a desafiar a autoridade e a desistir. Mas é claro que um estudo com um resultado tão bombástico não ia passar batido. A história não acaba aí não, porque logo começaram a surgir muitas críticas, muito debate em cima desses resultados. Uma das maiores polêmicas é: será que os participantes acreditaram mesmo naquilo? Em entrevistas feitas depois, alguns admitiram que sacaram que era uma armação. E bom, se eles sabiam que os choques não eram de verdade, aí o experimento perde todo o seu peso, não é? E tem uma outra crítica que é fascinante, que foca na linguagem usada. Pensa bem, as 3 primeiras frases do pesquisador. Por favor, continue. O experimento requer que continue. São pedidos, são apelos à ciência. Nenhuma delas é uma ordem direta do tipo "faça isso". E aí que vem o pulo do gato. Alguns analistas que foram revisitar os dados de Milgram descobriram uma coisa incrível. No momento em que a única ordem de verdade era dada, a 4ª frase, "você não tem outra escolha", todo mundo desobedecia. Isso muda completamente a conclusão. Talvez não seja sobre obediência cega, e sim sobre uma cooperação relutante com a ciência. E é essa reavaliação que nos deixa com a grande questão do trabalho de Milgram. Uma questão que, mesmo com todas as polêmicas, nos força a pensar. O que realmente nos governa? É a autoridade ou é a nossa consciência? Uma pergunta que até hoje continua a ser uma resposta fácil.